Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel, sou advogada indigenista e hoje no nosso quadro aqui do canal do História em Casa nós vamos discutir sobre a educação escolar indígena. Você sabia que os povos indígenas possuem uma garantia constitucional de terem uma educação escolar específica de acordo com as suas línguas, crenças, tradições? Bom, se você não sabe nada sobre isso, fica aqui no canal de hoje para descobrir mais informações sobre essa questão. Bom, para começar, a gente tem que falar sobre essa nova roupagem que hoje possui dentro da nossa Constituição de 88 a educação escolar indígena. Anteriormente, com o Estatuto do Índio, que a gente sabe que é um estatuto completamente defasado, que foi feito na época da ditadura militar, o Estatuto do Índio lá na década de 70 ele foi realizado, e que ele possuía? Ele tinha a ideia de que a escola indígena deveria ser de acordo com o grau de aculturação dos indígenas. Termo esse que a gente sabe, já falamos aqui em vários vídeos do canal, que é completamente defasado, que a gente não deve colocar a cultura como um modelo estanque ou algo, que seja primitivo e que seja mais evoluído do que o outro. Não é assim que nós consideramos dentro da área jurídica e também dentro da área antropológica com relação a todas as comunidades tradicionais, não só os povos indígenas. Bom, então nós podemos perceber que essas escolas anteriormente constituídas, antes da vigência da nossa Constituição de 88, elas tinham esse caráter integracionista, ou seja, de integrar esses indígenas na nossa sociedade ocidental. Como eles faziam isso? Tentando, então, extinguir a sua questão da sua linguística, da sua cultura, tentando, então, cultuar apenas a língua portuguesa dentro das escolas indígenas, seguindo um padrão uniformizador, como se todos fossem iguais. Sendo que a gente já falou que essa questão, de que, com relação às comunidades tradicionais, não podemos passar essa régua uniformizadora como se todos fossem ocidentais. Temos que respeitar o direito à diferença de todos, que já foi muito discutido aqui nesse canal. A partir da Constituição de 88, nós tivemos mudança no paradigma das escolas indígenas. Isso foi a partir do reconhecimento da autodeterminação desses povos. A partir de aí, a gente conseguiu, então, com relação à educação escolar indígena, que fosse feita uma educação escolar intercultural, bilíngue, específica com relação aos povos indígenas. Ou seja, respeitando todo o seu processo linguístico, tendo ensino bilíngue no sentido de que eles têm que aprender tanto português quanto também a sua língua materna, para então incentivar esse desenvolvimento cultural dos povos indígenas, e não fazer essa política integracionista que era aplicada anteriormente. Outro ponto importante é que a partir do Decreto Federal número 26 de 1991, a responsabilidade de prestar essa educação escolar indígena saiu da responsabilidade da FUNAI e passou a ser responsabilidade tanto dos estados quanto dos municípios, sob a supervisão do MEC. Então, ou seja, esses dois entes políticos devem supervisionar e também propor políticas públicas de educação diferenciadas com relação aos povos indígenas. Outra conquista importante foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que lá se afirmou também a questão da educação diferenciada para os povos indígenas. Então lá houve o acolhimento também de que era necessário para os povos indígenas ter uma educação intercultural, uma educação que é bilíngue, ou seja, tanto os professores ensinarem português quanto a língua materna daquela comunidade, como também eles terem acesso ao material escolar bilíngue, ou seja, um material escolar que possui então as duas línguas para incentivar essa parte da educação dentro das comunidades indígenas. Além disso, essa lei também afirmou a necessidade das comunidades indígenas constituírem os seus PPPs. O que seriam os PPPs? Seriam os projetos pedagógicos políticos de cada comunidade. É uma maneira, então, das próprias comunidades indígenas conseguirem se organizar de acordo com as suas especificidades culturais, compondo seus planos de ensino, que a gente sabe que vão ser modelos completamente diferentes da sociedade ocidental. Então, isso também foi uma grande garantia, um avanço com relação ao direito dos povos indígenas, que está dentro da nossa conjuntura política, de acordo com essa lei de diretrizes básicas da educação nacional. Outra conquista que devemos destacar foi a criação dos territórios etno-educacionais. O que significa isso? Você tem que lembrar, quando a gente está falando com questão de povos indígenas, esse conceito de limites geográficos, de linhas divisórias, foi um conceito criado pela nossa sociedade ocidental. Essas divisas, essas marcas da terra que dividem, territórios, não existe dentro da concepção indígena. Então nós temos que lembrar que nós temos etnias indígenas que vivem em territórios transfronteiriços, tá? Ou seja, em diversos países diferentes, que estão aqueles limites geográficos que possui dentro do nosso mapa, mas que para eles são uma grande comunidade, que se relacionam entre si e eles possuem esse direito de transitar, eles se enxergam dentro daquele modelo de própria nação indígena. Devido a este fato,
houve a ideia da criação desses territórios etnoeducacionais, porque justamente existem então etnias que elas se espalham por diversos territórios, né, até dentro do Brasil mesmo, né, de regiões diferentes, e que as etnias, né, elas se mesclam entre si. Então, devido a esse fato, ficou muito mais prudente realizar uma ideia de território etnoeducacional, que seria então se basear não pelos estados ou municípios, né, com relação a determinada política pública específica para os povos indígenas, mas de acordo com os territórios educacionais, ou seja, de acordo então com os espaços geográficos que aquelas etnias, né, se compõem ou se mesclam ou que tem um sistema parecido, linguístico ou algo do gênero. Então ficou muito mais prudente realizar dessa forma, até porque essa questão, né, como a gente falou aqui, não existe esses limites geográficos com relação aos povos indígenas. Então, isso também foi uma grande virada, essa interpretação a partir do nosso modelo jurídico ocidental de compreender essa forma de relação, né, que os povos indígenas possuem com a sua terra e também com suas outras etnias, né, que, enfim, essa questão do parentesco entre eles. E para fechar, eu queria justamente ler o decreto que define essa questão do território etnoeducacional. É o decreto 6.861 de 2009 e ele define o seguinte: cada território etnoeducacional compreenderá, independentemente da divisão política e administrativa do país, veja bem, sem esses limites geográficos, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias e caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais compartilhadas. Então vejo que isso realmente foi algo que foi um avanço com relação à nossa norma jurídica de compreensão desse modelo dos povos indígenas. Bom, eu tenho que finalizar o vídeo por aqui, mas na verdade eu tenho que lhe falar uma coisa. Nós estamos falando aqui do plano teórico com relação à educação escolar indígena. Obviamente temos muita coisa escrita no papel e que isso foi um avanço, obviamente está escrito, é um avanço político com relação aos direitos dos povos indígenas, mas a gente sabe que no dia a dia isso não vem acontecendo de diversas formas. Então existem diversas lacunas que estão acontecendo com relação a essas políticas públicas, mas isso eu acho que tem que ser o tema de um próximo vídeo, que vai ser o próximo vídeo aqui do nosso canal, que a gente vai falar então sobre os desafios da educação escolar indígena aqui no Brasil. Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e vamos nos ver na próxima para discutir os desafios aqui no canal do História em Casa.